Então nosso prota finalmente chega na associação de aventureiros, aonde o grupo se encontraria, mas ao chegar lá nossa prota questiona o Cleitinho o porquê de já terem outro curandeiro na equipe. Então o Cleitinho explica que chamaram outro curandeiro ao mesmo tempo. Então o grupo discute sobre manter os dois curandeiros e que o valor para cada pessoa diminuiria quanto mais pessoas estivessem no grupo, porém ambos concordam em continuar. Após nosso prota e os membros do grupo de apresentaram, eles partem para sua aventura. Mas não sem antes receber o olhar de julgamento do outro curandeiro. Logo ele pensa que o outro curandeiro pode estar indo atrás da mesma coisa que ele. Enquanto os outros membros do grupo se sentem aliviados por terem dois curandeiros, o figurante curandeiro xinga nosso prota em seus pensamentos, se gabando de todas as habilidades que ele possui aos membros do grupo que o exaltam e perguntam ao nosso prota o que ele sabe fazer. Então nosso prota absorve uma poção e suas mãos começam a emanar um poder. Enquanto os membros do grupo ficam surpresos, o figurante curandeiro pensa o qual arrogante nosso prota é e como ele ousa se gabar usando um truque aleatório que ele nunca ouviu falar. Estou sentindo uma pita de inveja saindo desse figurante. Após este momento nosso prota pergunta que tipo de monstro eles estão caçando e é respondido que são ratos de esgoto e que ratos monstros vivem por todo o continente azul. Porém informam que nem sabiam da existência de um rato raro, porém então ficaram felizes por saberem que receberiam 1,2 milhões de gold apenas por matar um rato. Nosso prota logo questiona se eles nunca caçaram um monstro raro e todos confirmam que nunca nem viram um monstro raro. Será que vai dar merda? Então, para completar a desconfiança do nosso menino, o curandeiro recalque diz que não tem nem um ano que é um curandeiro. Então nosso prota diz que precisam de muitas poções para poder lutar contra um monstro raro e sugere que eles voltem à cidade para se prepararem. Porém o líder dos aventureiros diz que já chegaram tão longe, não faria sentido voltar, é apenas um rato de esgoto. Então o nosso prota decide ir embora pois tem certeza de que eles perderão a luta, então eles se separam enquanto criticam a atitude do nosso prota fugir só por causa de um rato de esgoto segundo eles. Então a turminha do barulho despreparada encontra o rato e começam a batalha. O líder dos aventureiros logo dá uma investida para cima do rato com seus punhos, porém o ratão simplesmente sumiu. Sumiu! De repente o ratão aparece atrás dos aventureiros transmitindo uma aura que começa a esgotar a mana do curandeiro figurante. Então eles decidem se apressar antes que suas manas acabem. O curandeiro usa um boost de ataque em seus companheiros, então percebem o chão tremendo. Acham que é um terremoto, porém se assustam quando veem um exército de ratos menores indo em direção a eles. Chocados por terem perdido tão rápido, o figurante que recrutou nosso prota no capítulo passado foi o primeiro a tentar meter o pé dali, pedindo desculpas e dizendo que os salvará na próxima vida, porém algo inusitado acontece. Ele entra em um portal e sai próximo aos amigos dele novamente, então eles percebem que estão encurralados. Eis que surge nosso curandeiro favorito, nossos heróis. Nosso prota chega dando um puxão de orelha dos novatos, pois ele já sabia que aquilo aconteceria, então. Surpreso, o curandeiro figurante pergunta como ele chegou ali e o nosso prota já chega dizendo que os ratos irão atacar em breve e já pede para o curandeiro figurante usar sua magia proteção divina para se proteger enquanto absorve uma poção de mana com suas mãos e distribui ao curandeiro que neste ponto já estava biluteteia das ideias, então ele fica surpreso. Como pode existir uma habilidade que restaura mana se mana é necessária para usar habilidades? Acha aquilo absurdo demais, então ele se lembra das palavras de seu mestre dizendo que ele não deveria tentar ir pelo caminho mais fácil, que o único ser capaz de fazer aquilo era o próprio grande Deus. Então o figurante fica biruta de vez e começa a chamar nosso prota de Sr. Iver. Nosso prota fica confuso, mas acha melhor não contar a verdade para ele porque ele poderia desmaiar de tanta vergonha. Então o figurante usa sua barreira divina sobre ele e os outros aventureiros a essa hora já derrotados no chão, então nosso prota apenas fala para ele ficar ali quietinho e não o incomodar.
Então ele absorve uma poção e explica o motivo pelo qual a caça deste ratão está sendo tão bem recompensada. O motivo é sua habilidade de dominação, aonde mesmo que um aventureiro tente fugir, o ratão os prende em seu domínio com essa habilidade. Então o prota absorve uma poção com suas mãos e diz que preparou o pesticida mais poderoso desse mundo, extrato de hortelã-pimenta cuja essência é letal para animais pequenos. Apesar de não ter muito para matar centenas de ratos, então nosso prota corre em meio aos ratos e os envenena enquanto se aproxima do ratão com sua faca na outra mão, então segura na cabeça no ratão já enfraquecido pelo extrato e com sua faca faz uma incisão na cabeça do ratão, porém não foi efetivo pois o ratão usou sua habilidade de dominação e jogou nosso prota para longe, então vários ratos começam a subir em nosso prota, então o curandeiro Biruta vê aquela cena e diz que vai usar recuperação, então nosso prota já manda ele não atrapalhar e usa uma poção de regeneração que o recupera lentamente por um certo período de tempo. Enquanto isso uma ruma de rato começa a subir em cima dele, então o ratão dá uma investida para cima dele, o agarrando pela perna e o jogando longe e aplicando o efeito de sangramento, cancelando assim a poção de regeneração. Então o ratão usa sua habilidade de dominação mais uma vez e o dano recebido e o uso de mana serão dobrados. Então o prota diz que qualquer que use mana estaria ferrado naquela situação, mas ele tem um segredo. Ele não usa mana, então em um último ataque ele utiliza a incisão mais uma vez contra o ratão e então nos é mostrado como o ratão foi de arrasta para cima. O nosso prota acertou seu pescoço naquele último golpe, então ele percebe que ainda tem seus braços e pernas e percebe que seu tornozelo também não teve nenhum ferimento grave. Ele então respira aliviado, pensando que ia morrer dessa vez. Então de repente a janela do sistema abre dizendo que ele tinha obtido uma nova conquista por ter caçado sozinho um monstro raro e que ele poderia reivindicar sua recompensa. Então ao abrir sua recompensa ele ganhou uma nova habilidade chamada Lançar, que aumenta a precisão dele em mais 100, seu dano em 100% e o efeito bônus em mais 25%. Nosso prota então diz que estava esperando algo melhor, mas logo pensou na última parte: se utilizar um veneno que tem 1% de chance de morte instantânea com o efeito bônus, as chances iriam para 26%. Então nosso prota é interrompido pelo curandeiro figurante Biruta, o exaltando com um brilho no olho. Nosso prota diz para parar com a enrolação e acordar o pessoal. Então após o curandeiro figurante utilizar uma habilidade, todos acordam desorientados e o líder dos aventureiros toma um susto quando acorda de cara com a cabeça do ratão. Então nosso prota pergunta como foi a soneca do figurante líder e o líder pergunta se foi ele quem matou aquele monstro sozinho e mais uma vez nosso prota lança a piadinha, perguntando se ele acha que os ratos morreram de velhice. Então nosso prota nada mercenário já pede o pagamento de 300.000 de gold por cada membro que ele salvou e antecipadamente além disso ele usa sua faca no ratão mais uma vez e tira um item raro que ainda não foi identificado. Após receber o pagamento dos figurantes ele se sente um pouco mal, mas logo o líder deles dá-la para ele não se sentir pois eles estavam gratos por terem sido salvos. Então o líder deles informa que eles estariam voltando para a vila de onde eles vieram pois tiveram uma perda em seu grupo enquanto tentavam ganhar dinheiro, então decidiram deixar de ser aventureiros. Um aventureiro pode ganhar muito dinheiro, mas isso vem com um risco igualmente grande. Então eles se despedem, sobrando apenas nosso prota e o curandeiro figurante. Então nosso prota tem a brilhante ideia de pedir para o figurante e ele fingirem que não se conhecem a partir de agora. O figurante já acha que é porque o nosso prota quer esconder sua identidade por enquanto, então ele sai dizendo que ainda não é bom o bastante e que deve treinar mais para encarar o nascimento do verdadeiro grande Deus. Então nosso prota fica com a sensação de ter transformado um cara normal em um lunático. Após isso ele segue para levar aquele item raro para ser avaliado. Corta para nosso prota no avaliador de artefatos. Então nos é explicado que itens adquiridos de uma caça são selados em um molde de cristal, então podem usar o item assim que ele for aberto. Assim que o avaliador olha pela primeira vez já faz uma feição de surpreso, então nosso prota logo saca. Então ele começa a avaliar e diz que é um amuleto de vitalidade baixa rank C,
e diz que vale cerca de 80 mil de gold, mas pode oferecer 120 mil caso ele decida vender para a loja dele. Então nosso prota, treinado na arte de não ser bobo, logo tira uma poção de seu jaleco e joga no cristal, porém nada acontece. Então ele diz que é uma poção latazia, uma substância que emite um brilho ao entrar em contato com sangue, e demonstra na faca utilizada para mandar o ratão de base. E explica ao avaliador que o cristal saiu de dentro do monstro, então deveria reagir mais ainda do que a faca, a menos que alguém. Então nosso prota segura o cabelo do avaliador e amassa a cara dele na mesa que estava entre eles. Então o avaliador fala que ele acabou de cometer um erro, pois estão dentro das instalações da Associação dos Aventureiros e que ele poderia a qualquer momento mandar um sinal. Nosso prota, bastante preocupado, olha a cara dele de preocupação. Eu tenho até dó desse avaliador, eu não disse, não deu outra. Nosso prota o agradece por lembrá-lo e volta a amassar a cara dele na mesa. Então, de um jeito bem macabro, ele interrompe o sangramento na cabeça do avaliador com sua habilidade Hemóstase e se apresenta como um curandeiro. Há um ditado no continente azul: se vai enganar um curandeiro, certifique-se de não ser pego, pois há dois tipos de curandeiros que trazem artefatos: os imensamente poderosos ou um psicopata que caça monstros por diversão. Eles estavam certos. Pensa o avaliador, todo arrebentado, enquanto pensa que eles espancam seus inimigos até ficarem à beira da morte, em seguida os curam para espancarem de novo. Então corta para o avaliador confirmando ao prota que o cristal se trata de um artefato B+, um anel de foco mental classe A que vale aproximadamente 6,4 milhões de gold. Então nos é mostrado que um anel de foco mental é caro, pois permite que a concentração de seu usuário aumente incrivelmente, aumentando sua mana, seu dano, sua velocidade de conjuração em 10% e sua força mental em 50%. Então nossos proto pede para abrir o cristal e volta à taverna. Lá ele descobre que infelizmente eles não têm mais vagas, mas a funcionária oferece uma mesa para ele se sentar. Então ele escuta uma voz familiar dizendo seu nome e logo ele reconhece. Era uma das pessoas que foi transportada com ele para aquele mundo há cerca de 2 meses, e ele já chega falando pro nosso prota que fez muito dinheiro hoje e fala que fez 2 milhões de ouro, todo orgulhoso, dizendo que ele pagaria a conta da taverna. Então nosso prota recomenda que ele beba um hidromel. E logo ele fala pro nosso prota que aquela bebida era muito cara, então nosso prota se oferece para pagar para ele. Enquanto conversam sobre seus trabalhos, o amigo do nosso prota pergunta para ele se ele deveria beber mesmo aquela poção de energia. Então nosso prota explica que não consegue usar suas habilidades sem energia. Ele pensou que era porque tinha vindo de outra realidade, mas o seu colega de outra dimensão tinha. Então ele diz que tem suas vantagens porque não sai tão caro quanto poções de mana. Então finalmente decidem brindar. Então logo após isso o prota pede para ele desativar sua habilidade de comunicação de Deus para que as pessoas não entendam o que eles estão falando. O amigo do nosso prota logo pergunta se ele achou um jeito de voltar para casa. Então nosso prota diz que não era aqui, sim sobre a habilidade com uma estrela negra que ele conseguiu. Ele disse que não sabia muito, mas conheceu um cara que também era um viajante dimensional que tinha uma habilidade dessa e que ele era muito forte. Então um certo dia ele gritou eufórico dizendo que havia conseguido uma certa habilidade. Ele então indagou ao nosso prota: seria um meio de voltar para casa? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.